1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm conhecimento de Deus. Eu falo isso para vergonha nossa. Aleluia. Vamos sentar, igreja. Essa tradução é um pouco diferente, mas esse versículo é bem conhecido. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Bom, Paulo, ele vem tratar nesse trecho, nessa carta, nesse capítulo, sobre a ressurreição dos mortos, porque havia um certo grupo que provavelmente já estava contaminando a mente de alguns dentro da igreja, com a ideia de que não havia ressurreição. E aqueles que Paulo confrontava tinham uma tal filosofia, que ele até vem falar um pouco assim, um pouco antes, ele diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E a gente vê que não é assim que o mundo vive. As pessoas vivem de qualquer maneira, porque não tem esperança. Alguns simplesmente não creem que há algo após a morte, então querem aproveitar mesmo sua vida aqui o quanto puderem. E a expectativa que eles têm de vida é essa: aproveitar aqui agora e pronto, porque depois não tem mais nada, não dá para se fazer mais nada. Mas nós temos outra perspectiva. E esse dizer, lá no livro de Isaías, no capítulo 22, no versículo 13, no versículo 12 e versículo 13 diz assim: e naquele dia fez o Senhor Deus dos exércitos um convite ao choro, ao luto, a rapar a cabeça e a cingir-se com vestimenta de pano de saco. E eis aqui alegria e júbilo, matando bois e ovelhas, comendo carne e bebendo vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tanto as pessoas, hoje a gente vê, nos nossos dias, tanto pessoas incrédulas que não têm esperança da ressurreição, não têm esperança do porvir, elas agem dessa forma, quanto também aqui no livro de Isaías, essa profecia era contra Jerusalém, era contra o povo de Deus. O povo, Deus tinha chamado o povo ao arrependimento, ao choro, ao luto, mas o que o povo fazia era justamente o contrário: festa, alegria, júbilo. E aí era essa frase que dizia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Ou seja, não havia o temor de Deus, não havia o temor do Senhor nos corações. E isso se repete hoje na nossa sociedade. É assim que anda a humanidade. A maior parte da humanidade vive desse jeito. Mas Paulo, então, ele veio combater essa heresia e ele veio deixar um alerta que está no versículo 33.
que é as más conversações corrompem os bons costumes. O primeiro diz: não se deixe enganar, não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Se vocês continuarem dando ouvidos a esse tipo de coisa, se vocês continuarem se associando a essas pessoas que vêm, né, que têm esse estilo de vida, vocês serão corrompidos. É isso que ele vem dizer. E nós vemos que o ser humano, ele é totalmente influenciado. A gente é influenciado através do que a gente vê, através do que a gente ouve. E por isso que o inimigo investe tão pesado, né? Na música, na televisão, no cinema, nas artes, nos desenhos, né, infantis. E na música, eu dei uma pesquisada e um estudo concluiu que a música de fato exerce grande influência sobre o comportamento do indivíduo, visto que é um dos caminhos mais rápidos e eficazes para se promover o equilíbrio entre o estado fisiológico e o emocional do ser humano, e que traz bem-estar físico e psíquico. A gente tem conhecimento disso, né? De que a música ela influencia. Dependendo do seu estilo musical, você se veste de tal forma, não é assim? Você é roqueiro, você tem uma veste, né, toda específica do mundo, né? Os roqueiros têm uma vestimenta particular. E assim vai, sertanejos. Por quê? Porque tem influência. Tudo isso exerce influência. Tem certos tipos de frequência musical que chega a causar aquele arrepio em nós, né? Porque a música, ela mexe com o nosso emocional, com a nossa mente, né? com a nossa alma. Por isso nós precisamos estar atentos, e vigilantes. E até as letras, né, das músicas que a gente vê hoje refletem uma sociedade totalmente depravada, né? A gente, há anos atrás, né, tinha aquelas músicas, né, que não eram músicas cristãs, mas também não eram músicas que agrediam o nosso ouvido, né? Mas hoje em dia se torna impossível. Mas ao mesmo tempo, a gente está nesse mundo. E a gente anda pela rua, a gente está escutando, a gente entra no supermercado, tem aquele somzinho de fundo, né? E todo o tempo a gente é bombardeado com letras, né, obscenas, com coisas assim que a gente fica. É absurdo. Na nossa vizinhança, sempre tem, né, aquele vizinho que gosta de botar um som tão alto e com uma letra terrível. Eu me irritava tão, sabe, tão fortemente quando a gente, né, de lá para essa casa, quem já foi lá, é um lugar mais afastado, né, mas mesmo assim dava para ouvir, né, os vizinhos tocando músicas com certo tipo de letras terríveis e as crianças dizendo: meu Deus, os filhos escutando isso, só Jesus, né? Irritar a gente, né? Enfim, outro exemplo, né, de influência, lembra das atrizes das novelas que lançavam moda? Se nessa semana tal atriz aparecesse com um acessório, vamos colocar com um acessório de cabelo, semana que vem, na rua, você só vê uma mulherada com o mesmo acessório de cabelo. É ou não é? E isso também na moda, em tudo, né? Nas vestes, para você ver como o ser humano ele é fácil de ser influenciado. Agora, né? Hoje em dia, nós temos os influencers. E o trabalho, né? Qual é o trabalho de influência?
Por suas postagens nas redes sociais, ele é capaz de despertar diversas sensações, comportamentos e pensamentos em sua audiência. E o inimigo ele tem usado muitos, né? A gente vê todos nós, né, usamos o celular, temos rede social, e a gente vê constantemente coisas que, para a pessoa que já tem um caráter formado, né, a gente olha assim e passa, mas para a criança, para o jovem, são coisas tão atrativas, né? E até mesmo as empresas usam o marketing de forma tão chamativa, né? Que atrai, que prende as pessoas, né? E a gente tem vivido esse tipo de coisa, a gente tem visto muito em nosso meio. As crianças hoje são totalmente influenciadas pelo mal, né? O ser humano é da natureza humana tender mais para o lado do mal, infelizmente é assim. Então, se a gente dá lugar, aí o negócio desanda de vez. Então, por isso, nós precisamos ficar atentos, vigiar jovens, crianças. Cuidado com a influência, com o que tem exercido influência sobre a tua vida. Não permita que o inimigo use dessas estratégias para formar o seu caráter de forma desviada da palavra, de forma afastada de Deus. É isso que ele quer. Ele quer afastar esse irmão de Deus. E ao longo da história, a gente vê que ele tem obtido êxito. A gente olha para o mundo ao nosso redor e a gente vê podridão, a gente vê, sabe? É tanta coisa. Tanto é que o Senhor Jesus advertiu, né? Que por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos, se esfriaria. Se eu não me engano, em algumas outras versões diz que o amor de quase todos se esfriará. Porque de tanto a gente vê o pecado, é como se ele já fosse normal da gente. Isso não pode acontecer na nossa vida. A gente tem que olhar para o pecado e sentir nojo do pecado. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, é esse sentimento que teremos a respeito do pecado. Quando a gente for pego em algum pecado, quando o Senhor abrir os nossos olhos e nos ver que estamos errando em tal situação, a gente precisa, né, sentir nojo do pecado, dessa má atitude, e se arrepender, e se voltar. Não se deixar levar. A gente vê o mundo da forma que está e a gente às vezes acaba se entristecendo, desgostando, né? Mas o Senhor Jesus, ele me chamou com um propósito. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, até o 16, vai dizer assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, que dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito. Glorificar a Deus, fazer com
é trazer uma gotinha de esperança para esse mundo tenebroso, é trazer luz na escuridão, é fazer a diferença por onde quer que nós venhamos passar. A gente sabe que no tempo que estamos vivendo, as coisas vão de mal a pior. Sim, vão, é profético, a palavra tem que se cumprir. Mas porque a palavra tem que se cumprir, isso não quer dizer que nós podemos cruzar os nossos braços e deixar as coisas desandarem de vez. Porque senão, que sentido teria ainda a igreja aqui na terra? Né? Jesus deixou uma missão para cada um de nós. Ide, fazer discípulos, pregai, batizai, ensina o caminho que se deve andar, ensina as coisas retas, justas. Sabe, o mundo está dizendo que o mal é bom, que o bom é mal, mas não é assim. Pela palavra, o justo é justo e o errado é errado. Então nós temos um princípio para seguir, que são os princípios da palavra de Deus. Nós fomos chamados com esse propósito, exercer influência, não sermos influenciados. E será que nós temos feito isso? Ou a gente olha assim e vê, não tem mais jeito não, desiste. Será que essa tem sido a nossa atitude? Não vou mais falar fulano, cansei. Às vezes, a gente cansa assim de falar, então a gente vai para o joelho e continua só na oração. Porque isso aí é muito mais eficaz do que a gente ficar falando para quem não quer ouvir. Então a gente dobra o nosso joelho e faz a nossa parte em oração, em jejum, pelas vidas, pelas almas. A gente precisa se colocar nas brechas. A gente precisa fazer algo. A gente não pode ficar parado. A igreja tem que avançar. O reino de Deus tem que avançar. Nós somos chamados como embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Se você tem uma empresa com vários funcionários e tem um funcionário que não está fazendo o que ele deve fazer, o que você faz? Você demite, né? O que adianta você se dizer cristão, se dizer servo de Deus, se você não faz a sua parte? O que adianta eu bater no peito e falar eu sou de Jesus e ver ao meu lado pessoas indo de mal a pior e não me entristecer pelas almas? Não fazer algo para mudar a situação das pessoas ao meu redor. É isso que o Senhor Jesus diz. Se o sal perder o sabor, ele não presta. Para nada mais presta a você ser pisado pelos homens. Então que nós não venhamos deixar perder a essência. Que o bom cheiro de Cristo exale nas nossas vidas. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Que a gente não venha se distrair, se dispersar com essas coisas e acabar sendo levados pela maré. A gente olha para o nosso país, né? A gente teve uma semana bem difícil, muito complicada, estamos vendo. E aí, por um lado, a gente vê a tragédia, a gente vê, né, a catástrofe. Por outro lado, a gente vê pessoas que não estão nem aí, que estão celebrando uma famosa, fazendo aí um culto ao mal, coisa terrível. Quando eu olhei aquela situação, eu falei, meu Deus. E aí as pessoas dizem, por que essas coisas estão
fazer? Não posso fazer nada. Eu vou trabalhar na minha vida. É aquilo. Comamos, levamos, trabalhamos, ganhamos. Isso me trouxe assim, algo tão pesado no meu coração. E aí a gente fica assim, volta logo, Jesus. Né? Que eu esteja preparado para o Senhor, volta logo, volte logo. Porque já deu esse mundo aqui. Mas se nós ainda estamos aqui, é por um propósito. Se nós ainda estamos aqui, é porque Deus quer algo de nós. Então, ainda que essas coisas venham nos entristecer, ainda que venha trazer dor ao nosso coração, ter esse tipo de coisa, não vamos nos endurecer diante de tamanha iniquidade. Não vamos deixar o nosso amor se esfriar. A gente vê muita falta de amor em todos os sentidos. Estamos diante de cumprir o nosso propósito, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a palavra de Deus, ela nos adverte em vários lugares, em Filipenses. No capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes do mundo. Não venhamos nos deixar corromper, mas venhamos resplandecer como luzes do mundo. Que a gente deve ser como Daniel, sagrado, pesado, evangélico, que decidiram não se contaminar. Que a gente venha ser como Noé, que foi pregoeiro da justiça. Adiantou Noé advertir aquele povo se arrependeu? Não se arrependeu. Mas ele cumpriu o propósito dele. Aquele povo não foi inocente. Então, ainda que você fale e as pessoas não deem ouvido, não se deixe corromper, continue falando a verdade. O mundo precisa de pessoas que falem a verdade, que não tenham medo, que não se acovardem, que não se deixem influenciar. Você é servo do Deus Altíssimo. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, vai dizer assim: não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos tomar a forma do mundo. Temos que ser diferentes. Precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Todos os dias. O Senhor Jesus diz: toma a tua cruz todos os dias e siga-me. É assim, é todos os dias. Renova sua mente. Vai renovando sua mente com as coisas de Deus. Toma a tua cruz. É difícil se negar, é difícil. Mas a gente precisa fazer isso. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E o que mais a gente tem visto é crente sendo aumentando as mãos para o mundo. E nós não devemos fazer parte disso.
repente algum irmão veio vai falar que até o falar é vergonhoso, né? Das coisas que os perversos fazem, né? Então nós não podemos nos deixar contaminar, não podemos dar as mãos a essas coisas. E a gente tem que, como falou aqui de amizade, a gente precisa ter cuidado com as nossas amizades também. Seja na escola, seja no trabalho, somos influenciados por amigos. Ah, tem nada a ver com isso não. E aí de tanto a pessoa falar, a gente acaba, é verdade, né? Não é verdade. No princípio, algo que era terrível, era algo que era escandaloso para nós, acaba se tornando algo banal, comum. Mas todo mundo está fazendo. Né? Não tem nada a ver não. Cuidado. Cuidado. Lá em Provérbios, no capítulo 1, versículo 8 ao 19, vai dizer, né, que filho meu, não tente para a instrução do teu pai, não rejeite a instrução da tua mãe. E aí vai falar, olha, se alguém chegar para você e te chamar para fazer, olha, vamos ficar à espreita de alguém, quando esse alguém quer, a gente se lança contra ele e pega os despojos e fica para a gente divide. Não compactue, não vá. É isso que o Provérbios vai dizer. Ou seja, se tem amigos seus te colocando para uma direção contrária ao que você tem aprendido com seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor, com a igreja, com a palavra de Deus, não vá, não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Quantas vezes, né? Mas certa vez eu vi um vídeo de uma mãe que foi ver o filho lá caído no chão apagado e ela falou, não foi por falta de aviso. Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu disse não vai, mas as amizades foram, né, mais eficazes, me devolvi as amizades e está aí. E agora, cadê os amigos? Agora, quem aparece é a mãe. Agora, quem aparece é a família. Então, cuidado, jovens. Cuidado, crianças. Com certas amizades que querem te arrastar para o mal, que querem te arrastar para o pecado, para as coisas que aos nossos olhos parecem ser boas. Diz a palavra de Deus que há certos caminhos que parecem ser bons, mas o seu final é morte. Cuidado. Não se influencie. Você é que tem que influenciar. Fulano, olha, tem uma boa pra gente, estamos juntos? Não estamos juntos, não. Eu tenho uma boa para você. Vamos lá, minha igreja? Vamos cultuar o Senhor? É você que tem que exercer a influência sobre as pessoas. Não é errado. Não é o errado que tem que te arrastar para o pecado. E lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 6 até o 21, vai dizer assim, ninguém se engane com palavras vãs, porque por essas coisas ninguém nos diz sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. E não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Achei que o versículo que eu não tinha notado, tinha assim, não. Porque até falar dessas coisas que são feitas por eles,
Portanto, vejo prudentemente como andai, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas a entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós não podemos compactuar, não podemos aceitar as obras malignas, mas nós temos que bater de frente, a gente anda na contramão. A gente não tem que ser amiguinho do mundo. Jesus não foi amiguinho do mundo. Ele andava com os pecadores para exercer influência sobre eles, mas ele não se deixava levar pelos pecados deles. Então há uma diferença, e a gente tem que ter cuidado para não atropelar, para não confundir as coisas. E aí, como que a gente tem que fazer então? A palavra vai dizer que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. A gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas. A gente precisa vigiar naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, nas conversas, vigiar, em todos os sentidos, porque as ofertas, elas vêm de todos os lados. Então, que a gente venha ser vigilante, que a gente venha, aqui vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não encha a tua vida com coisas fúteis, não viva somente com as coisas fúteis dessa vida, mas enchei-vos do Espírito, procura as coisas de Deus, procure as coisas de Deus. É tão mais fácil a gente pegar o celular e só passando a tela, deitar lá no sofá e ficar jogadão, e passando vídeo por vídeo e tal, e aí vai engolindo tudo. Tudo que vai passando a gente está engolindo. E todo vídeo tem uma música. E raros são aqueles que têm a música de fundo, ou louvor, ou alguma coisa assim, A maioria são músicas que a gente, quando começa a já vai até aquele susto. Enfim. É mais fácil, sim. Mas Deus não nos chamou para facilidade, não. Ele nos chamou para uma obra. E obra dá trabalho. Se estamos sendo edificados, como uma pessoa edifica uma casa? Primeiro ela vai com toda a fundação, tem que cavar, e tem que com a areia, pegar cimento, fazer massa, e dá trabalho, gente, para construir para fazer uma construção perfeita, dá trabalho. E por que com a nossa vida a gente quer facilidade? Não é preciosa a sua vida? A sua alma não é preciosa? A gente trata muitas vezes a nossa alma como se fosse qualquer coisa, por causa da preguiça espiritual. E isso é com todo mundo de vez em quando tem uma preguiça espiritual, gente. Não tem super-homem, super-mulher. Todos nós somos assim, porque é o ser humano. Então, por isso que nós temos que vigiar o tempo. Esse sim eu esqueci de anotar, mas eu acho que eu lembro de tudo. Eu acho que aqui tem esse capítulo 4.
versículo 8, vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensai. Então, como não ser influenciado? Se ocupa sua mente, o seu coração com as coisas de Deus. Ocupa os seus pensamentos com coisas que têm alguma virtude, com coisas que vão te levar para frente, e vão te aproximar do alvo. Nosso alvo não é Cristo. Se eu quero acertar o alvo que está ali na minha frente, eu não vou lançar a minha flecha para lá. Eu vou apontar para o alvo. Então, por que a gente quer não? Eu quero alcançar a salvação. A salvação está ali, mas o meu pé está ali para lá. Que negócio é esse? A gente sabe o que a gente precisa fazer. Quantas vezes é falado aqui? Muitas vezes eu falo e eu digo a mesma coisa. A gente precisa nutrir uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com o Senhor, né? E às vezes eu fico lá, o Senhor deve estar enjoado de me ouvir falar isso. Então a gente está cansado de saber o que a gente precisa. Mas a gente precisa sim ser constantemente lembrado, porque a gente esquece. Porque no decorrer da caminhada, a gente anda por caminhos tortuosos, e aí a gente corre o risco de sair um pouquinho do caminho aqui, ali na frente, dar uma outra desviada. Então a gente tem que, de vez em quando, despertar. Então que nós venhamos nos despertar, que nós venhamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, e não venhamos nos deixar ser influenciados com as coisas da vida, com esse mundo, porque nós temos visto as coisas que têm acontecido, elas são como trombetas anunciando a volta do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos estar preparados. Que a nossa vida esteja diante de Deus em santidade, em justiça. Que assim nós possamos viver todos os dias da nossa vida em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Falou no meu coração. Eu espero que as minhas dificuldades não tenham sido impedimento para o entendimento da palavra do Senhor. Deus amado, te louvamos, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir, Senhor, a tua palavra e de meditarmos, ó Deus. Senhor amado, os teus conselhos para nós. Obrigada, Jesus. Nós não somos merecedores, mas isso é sinal da tua graça sobre as nossas vidas, Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo despertamento dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente sal da terra. Senhor, tem ocorrido tantas coisas nesse mundo, Senhor, principalmente no nosso país, tem nos causado tanta tristeza, Pai. Senhor, mas que isso venha a ser um impulso para nós fazermos a diferença. Nós não venhamos nos conformar e desistir
de tanto